Fala-te 6 ambientes que influenciam quem você vai ser. Hoje eu quero trazer uma ideia, um pensamento, uma filosofia de vida para que você analise a sua vida de uma maneira um pouco mais racional. Primeiro, eu quero conceituar o que é ambiente. O ambiente é tudo que nos cerca e interage conosco: o ar, a água, o solo, os seres vivos, animais, plantas, e também os fatores sociais e culturais, pessoas, instituições, costumes, formando um sistema complexo de condições físicas, químicas e biológicas que permitem a influência, a vida e o desenvolvimento humano, seja um espaço natural ou social, o ambiente de trabalho, família, tecnologia, entre outros ambientes. Antes de começar a falar dos 6 ambientes que influenciam a sua vida e definem quem você vai ser, eu quero que você observe como é o seu padrão de comportamento, como é o seu padrão em relação às respostas em situações desconfortáveis, situações confortáveis, e eu quero que você analise um pouquinho cada parte ou um pouquinho o ambiente, um pouco de cada ambiente que eu falar por aqui. Primeiro, o ambiente familiar. O ambiente familiar eu coloquei em primeiro lugar porque é o ambiente que você inicia a sua vida. Você dá os primeiros passos, você recebe os primeiros ensinamentos, você recebe o moral, a ética, você aprende o que é certo e o que é errado, você aprende os primeiros padrões de comportamento, tanto padrões em que são ensinados e padrões que são ensinados de maneira implícita, que você aprende observando, você aprende olhando, né? É o ambiente em que você começa a formar a sua personalidade, é o ambiente em que você tem a primeira infância, a segunda, pré-adolescência, adolescência e um pouco da vida adulta. E talvez, acredito que na maioria, é o ambiente em que você passou a maior parte do seu tempo de vida. 20 anos, 30 anos talvez, né? E é o ambiente que você começa a criar uma ruptura e não concordar com coisas que os seus pais fazem ou deixam de fazer. Nesse ambiente, eu quero que você perceba e analise os seus pais de uma maneira um pouco mais racional. Primeiro, quem são seus pais? O que eles construíram? Eu falo tanto em questão de família, em questão de patrimônio, em questão de moral, em questão de ética, em questão de valores. Eu falo em questão de relacionamento com outras pessoas. Eu falo também na questão de, de um olhar sobre a vida, o que é a vida. Analise um pouco seus pais e comece a refletir sobre quais padrões de comportamento você repete dos seus pais e quais padrões de comportamento são o certo para você, para sua vida, para o seu momento de vida. Porque muitas vezes tem situações que a gente olha para nossos pais e você olha, você não concorda com aquela decisão, com aquela situação, você não concorda com a opinião deles algumas vezes, que é normal, mas ao mesmo tempo tem coisas que você concorda e tá tudo bem. Mas eu quero que você observe que talvez o padrão de comportamento dos seus pais, como não fazer exercício, não ter uma alimentação saudável, não gerenciar bem o seu dinheiro, não ter um estudo continuado, não ler, ter uma vida social, talvez com muitas pessoas, talvez com menos pessoas, talvez viver no mundinho deles, ou talvez não. Perceba se você tem esses padrões ou quais padrões você tem. E se esses padrões
eles fazem sentido para a sua vida. Porque muitas vezes na criação a gente tem uma coisa chamada cordão umbilical. Esse cordão umbilical, ele pode permanecer na vida adulta, mas para sermos adultos e sermos autossuficientes, esse cordão umbilical ele precisa ser cortado. Isso é uma observação, isso também é um contexto de livros que eu leio, né, sobre a influência do ambiente, né, dos seus pais em você. Aquela coisa de, meu pai pode resolver, ou alguma coisa que acontece, liga para o seu pai ou liga para sua mãe, e aí você não cria uma autorresponsabilidade, você não cria uma independência deles. E isso, para você ser humano, para você pessoa, para você adulto, é uma M. É uma M, porque você se mantém perto deles como fortaleza. Não digo que é certo, não digo que é errado, mas para você ser um adulto autossuficiente, tem coisas que você precisa fazer longe dos seus pais. Perto, salvo se os seus pais forem foda demais, pra caralho, você precisa se afastar um pouco. E se afastar não quer dizer não dar atenção. Não entendam isso. Eu tenho uma ligação muito forte com meus pais, eu tenho uma ligação muito forte com o meu irmão, né? Eu tenho um irmãozinho de 11 anos. Eu tenho uma ligação muito forte. Eu honro os meus pais, eu tenho um enorme respeito pelos meus pais. Mas eles moram no interior do Rio Grande do Sul. Se eu mantivesse esse cordão umbilical, eu ainda estaria lá. Não digo que isso é certo, eu digo que isso é errado. Eu digo para você analisar isso e, a partir dessa análise, observar os padrões de comportamento que vocês têm iguais e responder se isso faz sentido para você ou não. Bom, o segundo ambiente que influencia quem você vai ser é o ambiente do casal. É o ambiente que é a pessoa que você escolheu para dividir a vida. É a pessoa que você escolheu para dividir sua cama. É a pessoa que você escolheu para dividir a sua mesa, o sofá. E se essa pessoa não compactuar com os mesmos valores que você, ou valores parecidos com os seus, esse relacionamento não vai dar certo. Por quê? Digamos que você gosta de se cuidar e é uma pessoa fitness. Mas, em contrapartida, você tem uma pessoa ao seu lado que não gosta de fazer exercício e é uma pessoa gorda. Vai dar certo? Não vai dar certo. Pode até dar por um tempo, mas depois não vai dar certo. Ou você se aproxima daquela pessoa e fica gordo, né? Ou você emagrece e se aproxima da outra pessoa. Ao mesmo tempo que eu falo na questão de valores, os objetivos de vida, eles precisam ser alinhados. Eles precisam ser o mesmo? Não. Mas vocês têm que seguir numa linha de desenvolvimento, de aperfeiçoamento pessoal, numa linha em que vocês fiquem juntos, em uma linha em que vocês dividam uma casa, uma vida, objetivos, principalmente objetivos financeiros. Porque o financeiro, ele é a base para um relacionamento duradouro. Ele é a base. Mais dinheiro. Não. Ninguém é feliz ninguém é feliz na miséria. Ninguém. Ninguém é feliz na miséria. Vamos ser adultos e vamos ser realistas. Ninguém é feliz na miséria. Para com isso. Então você precisa analisar a pessoa que está do seu lado. Você precisa analisar se a pessoa te apoia. Você precisa analisar se a pessoa está com você. Ela não precisa concordar com tudo o que você fala. Não, pelo contrário.
Provavelmente a maioria das coisas vocês não vão concordar, mas ela precisa estar junto de você. É um ambiente que influencia, é um ambiente que molda quem você é um ambiente que vai definir se você vai ter sucesso financeiro ou não, se você vai construir patrimônio ou não, se você vai ter saúde ou não, se você vai praticar exercício ou não, se você vai manter uma dieta ou não. Tem pessoas que conseguem lidar com essa diferença, mas é exceção. A exceção aqui não cabe. Não cabe. Nesse caso, não cabe. Outro exemplo é uma pessoa que é muito festeira e uma pessoa que quer passar em concurso. Vai dar certo? Não vai. Não vai. Não vai porque os objetivos são diferentes de vida, os momentos são diferentes e você não vai conseguir manter isso por muito tempo. O, o diferente ele atrai, o diferente ele instiga, mas vai chegar um ponto que se não houver ajustes das duas partes, o relacionamento vai acabar. O terceiro ambiente é o ambiente dos amigos. Me direi com quem andas, me diga com quem andas, te direi quem és. Isso é verdade absoluta? Não, não é verdade absoluta, mas não deixa de ser uma verdade. Não deixa de ser. Se você andar com 5 pessoas que são fodidas financeiras, você vai ser a sexta. Se você andar com pessoas que vivem reclamando da vida, você vai ser a sexta. Se você andar com pessoas que gostam de encher a cara o final de semana inteiro e saem na sexta, sábado, domingo e segunda-feira ficam reclamando do trabalho, você vai ser a sexta. Se você anda com pessoas que cuidam da sua saúde, que pratica exercício físico e tem uma alimentação correta, que querem evoluir tanto pessoalmente como financeiramente, que são pessoas que cultivam relacionamentos sérios, que cultivam amizades, você vai ser a sexta pessoa. Pode ter certeza. Ah, mas eu ainda tenho meus amigos de infância. Não. Amigos de infância ficou lá na infância. Ficou lá na infância. Ou você precisa de outras amizades hoje. Você precisa de pessoas que te ajudem, você precisa de pessoas que te apoiem, você precisa de pessoas que querem as mesmas coisas que você ou coisas parecidas. Você precisa dessas pessoas. E se você conseguir cultivar como amizade também, melhor ainda. Melhor ainda. O quarto ambiente é o ambiente do trabalho. O ambiente do trabalho é aquele ambiente que você vai passar a maior parte do tempo na sua vida. Então, se você tem um ambiente, um trabalho que ele é insalubre, que ele te desgasta mentalmente, que ele te suga, que ele não promove o seu desenvolvimento, que ele não promove um ganho financeiro maior, uma escala, uma progressão na sua carreira, ao mesmo tempo, toda essa frustração ela vai ser transferida para o seu casal, para o casal, ela vai ser transferida para o seu parceiro, para a sua parceira. Essa, o, porque o ambiente do trabalho ele vai influenciar demais na sua vida. Demais, demais, demais. Se você tá num trabalho que ele não te oferece nenhuma forma de evolução, nenhuma forma de progressão, automaticamente, como consequência, você vai se frustrar com aquele trabalho. E isso influencia como você vê a sua profissão, isso influencia como você vê o casamento. Digamos que no trabalho tem pessoas que falam mal de você, tem pessoas que são falsas, tem pessoas que vêm e falam mal de outros colegas, que quando você virar as costas provavelmente vão falar mal de você também. Não estou dizendo que somos perfeitos, não vamos falar mal de ninguém, mas observe o seu ambiente de trabalho. O quinto ambiente, e não menos importante, porque ele é o quinto, mas não menos importante, ele é o ambiente mental. O ambiente mental é como você se cuida mentalmente, é como você se trata mentalmente,
as frases que você repete mentalmente para você, coisas como eu não consigo, eu não posso, eu não quero, isso é muito difícil. Quanto mais você repete essas frases, isso não é palavra de coaching, é mais quanto mais você repete essas frases, processos químicos acontecem na sua cabeça que fazem com que você vá na direção do que você está dizendo. Tem uma técnica que atletas que eles usam, pilotos de caça dos Estados Unidos e F-22, eles usam muito isso, que é a visualização sobre o que você vai ter que fazer. Então eles vão estar parados, analisando, eles tem vários vídeos na internet, eles vão visualizar o controle, o que eles têm que fazer para baixo, para cima, e eles vão visualizar. Então, para o cérebro, isso é muito mais fácil de entender, né, o que eles precisam fazer. E se você repetir que você não consegue, você não pode, você não tem tempo, você não tem capacidade, é muito difícil, vai ser muito difícil, vai ser, mas as coisas não são tão difíceis assim. Elas são trabalhosas, elas levam tempo para se desenvolver, construir, como se fosse um negócio, né? Como se fosse uma reputação, mas as coisas levam tempo. Por isso que o ambiente mental, ele precisa ser analisado também, analisar como você se cuida, como você fala com você. É a mesma coisa assim, quando um amigo seu cometeu um erro ou, né, cometeu um erro ou falou alguma coisa que não devia e a pessoa vem e fala com você e você fala, não fica assim, acontece, faz parte. Você se trataria da mesma forma cometendo o mesmo erro? Pense nisso. E o último ambiente, ele é o ambiente das redes sociais, que é o ambiente que você talvez passe muito tempo, mas é um ambiente que ele treina o nosso cérebro a buscar recompensas rápidas. Como? Você tá lá no feed, rolando a tela, né? Tô rolando. Cada imagem que aparece é uma liberação de dopamina que você recebe no seu cérebro. Dopamina é o hormônio da felicidade. Então, cada vez que eu rolo, joga dopamina no meu cérebro. Cada vez que eu rolo, joga dopamina no meu cérebro. Esse hormônio ele é liberado em outras situações, como depois de exercício, depois de fazer, né, aquilo, depois de passar por um dia difícil que você conseguiu cumprir todas as metas, passar por um momento difícil que você conseguiu resolver, uma situação ou algum assunto, né? A leitura de um livro difícil, uma conversa agradável, ou uma conversa com a sua esposa, e então isso tudo também libera dopamina. Mas é uma liberação que você precisa despender algum esforço. É uma liberação que você precisa ultrapassar uma barreira. Mas quando você está com o celular em mão e ao mesmo tempo você rola o feed e tem essa liberação de dopamina, você tem uma alta frequência de liberação de dopamina, você tem a dopamina sem esforço e de uma maneira muito fácil, muito prática. Por isso que é tão gostoso ficar na frente, ou melhor, ter o celular em mão e ficar rolando a tela. E quando você vê, passou-se meia hora, uma hora, e você tá vendo vários Reels que não tem nada a ver com você, que é o algoritmo que manda, apesar que o algoritmo ele manda coisas que você procura e assuntos que talvez você se interesse. Então é muito fácil, é muito gostoso, é gostoso por cérebro, claro, você ficar rolando a tela para cima por causa da liberação dessa dopamina. Relembrando, os 6 ambientes que influenciam quem você vai ser. O primeiro é o ambiente familiar dos seus pais, é o ambiente do casal, é o ambiente dos amigos, é o ambiente do trabalho, é o ambiente mental, que é como você
você fala consigo mesmo e é o ambiente das redes sociais. Eu quero que você faça uma observação, uma reflexão na vida que você tem hoje, na vida que você quer e faça uma reflexão no que cada ambiente influencia para a sua atual vida e para a vida que você quer. Porque talvez algum desses ambientes está te fazendo mal, algum desses ambientes não está contribuindo em nada no seu desenvolvimento e talvez algum desses ambientes você precisa se afastar. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário, deixe seu like e também se inscreva no canal rumo aos 100 primeiros inscritos. Até a próxima.